E rapidinho. Eu sou a Beatriz, eu faço parte da Missão Jovens da Cruz, que é uma missão de Marília, interior de São Paulo. Eu tenho 19 anos e faço pedagogia lá na Unesp de Marília. Acho que essa introdução já basta. Isa, você quer se apresentar também? Se apresenta para a gente. A Isa é da missão também. Meu nome é Isadora, eu tenho 27 anos, eu sou da Missão Jovens da Cruz, aqui do interior do estado de São Paulo, e eu sou formada em pedagogia, mas atualmente trabalho na coordenação de uma loja aqui em Marília também. Muito bom, muito bom. A Isa vai fazer uma surpresa para a gente, mas só no final. Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é um dia muito especial para todos nós, igreja, mas é muito especial para nós como Missão Jovens da Cruz também, porque hoje é dia de São João Paulo II. E São João Paulo II, ele é nosso pai, nosso mestre dentro da Missão Jovens da Cruz. Ele é o nosso santo baluarte. Então, o nosso chamado vem de São João Paulo II e estou muito feliz de poder estar aqui partilhando sobre ele com vocês. Gosto muito dele, tenho certeza que todos vocês também, né? Ainda mais os jovens, assim, ele realmente conquista os corações dos jovens. E eu vou falar um pouquinho de São João Paulo II, né? Vou expor um pouco sobre a vida dele, mas eu gostaria de fazer tudo isso puxando um gancho para uma virtude que foi muito presente na vida de São João Paulo II, que é a virtude da fortaleza, uma virtude muito especial. Então, eu vou falar um pouco sobre a vida dele e vou falar também sobre essa virtude, tá bom? Então, São João Paulo II, o nome dele é Carol Wojtyła. Eu não sei se eu estou falando Carol Wojtyła certo, porque toda vez que eu escuto de uma forma diferente. Eu tento falar do jeito que o Thiago fala, mas eu não sei se eu falo certo. Mas enfim, Carol Wojtyła é o nome de batismo de São João Paulo II. E ele é polonês, por isso ele tem esse nome meio difícil. Ele é polonês e ele nasceu em Wadowice. E Karol Wojtyła, ele já nasceu sendo consagrado à Santíssima Virgem Maria, porque na noite do seu nascimento, que se deu em dia 18 de maio de 1920, enquanto a mãe dele, chamada Emília, dava à luz a São João Paulo II, ao nosso futuro Papa, futuro santo, a igreja ao outro lado da rua, que era a igreja da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, estava entoando cânticos de louvor a Nossa Senhora. Então, São João Paulo II nasceu enquanto os paroquianos cantavam esses louvores. É muito bonito pensar nisso. E quando Emília estava dando à luz, né, a Karol Wojtyła, ela pediu para que a janela fosse aberta, para que ela pudesse escutar melhor os cânticos. Então, São João Paulo II já nasceu sendo inteiramente todo da Santíssima Virgem, e isso se concretizou ainda mais depois, no decorrer da vida dele. Então, a mãe dele se chamava Emília, e o pai dele, Carol, né, ele herdou o nome do pai. E eles moravam juntos, né, também tinha o seu irmão Edmund, que eu também não sei se falei certo, mas eles moravam juntos em uma... Obrigada, Isa. Em um apartamento muito simples lá na Polônia, em Wadowice. E São João Paulo II, ele teve, é claro, uma infância muito feliz, ele relata, né, às vezes que ele jogava futebol com o pai e o irmão, mas com aquelas bolas de jornal, sabe, uma coisa bem simples assim. Então ele sempre foi muito feliz, só que a infância dele também foi muito sofrida, né, com 8 anos, enquanto ele voltava da escola, ele recebeu a notícia de que a mãe dele havia falecido. Então, já com 8 anos, São João Paulo II se tornou órfão de mãe. E mais tarde, o seu irmão também acabou falecendo precocemente. Ele faleceu pois estava cuidando de um doente que tinha uma doença contagiosa, né? Então, ele acabou contraindo essa doença e morreu sem se despedir da família, porque não podia entrar em contato, né? Muitas pessoas estão passando por essa mesma situação devido ao Covid, né? Acaba não entrando em contato com a pessoa antes dela falecer, e assim aconteceu com São João Paulo II. E ele conta, né, que no dia do enterro do irmão dele, o pai dele estava ao lado do caixão e dizendo: seja feita a vossa vontade. Então, o pai de São João Paulo II, que perdeu a esposa, perdeu o filho, estava ao lado do caixão dizendo: seja feita a vossa vontade. E quando eu vou
falar de algum santo, ou vou estudar, né, sobre algum santo, uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer é de contemplar a vivência familiar desse santo. Porque é riquíssimo. E se a gente for ver, na maioria das vezes, existem exceções, só que na maioria das vezes, os santos são formados dentro da família. As raízes da santidade, elas são enraizadas dentro do berço familiar. É claro que existem exceções, né, de santos que tinham pais pagãos e tudo mais, só que na maioria das vezes é assim. E não à toa a nossa família é tão atacada, né? É claro que ela é atacada porque ela é berço de santos. E essa é uma realidade muito presente, porque se a gente for perceber, de uns tempos para cá, principalmente nessa necessidade que a igreja tem de famílias santas, né? De um tempo para cá, a gente vem vendo um verdadeiro movimento de canonização de pais de santos. Porque, por exemplo, os pais de São João Paulo II, que é Emília e Carol, eles estão em processo de canonização. A mãe de São João Bosco, a Margarida, né, também está em processo de beatificação, se não me engano. E os pais de Santa Terezinha, né? Obrigada, Isa. Ainda bem que ela está aqui, que ela me dá um help. E os pais de Santa Terezinha também foram canonizados. Então, é realmente uma necessidade que o mundo tem e que a igreja corresponde com os santos. É muito bonito, eu gosto muito de ver o berço familiar dos santos, porque é um berço de santidade, né? E a gente pode perceber, né, já nessa introdução, que a mãe de São João Paulo II era muito devota da Santíssima Virgem, né? Só pelo jeito que ela deu à luz já dá para perceber, né, o quanto a Santíssima Virgem estava presente naquela família. E o pai de São João Paulo II também foi um homem muito santo, né? São João Paulo II, sobre o pai, ele diz: após a morte da minha mãe, a vida dele passou a ser oração constante. Às vezes eu acordava durante a noite, olha, ele acordava durante a noite e encontrava meu pai de joelhos, exatamente como o via de joelhos na paróquia. Então, São João Paulo II acordava à noite, ia até o quarto do pai, o pai estava de joelhos, como ele estava durante a igreja, né, quando ele ia à igreja. Aí ele continua: nunca falamos sobre vocação para o sacerdócio, mas seu exemplo foi, de certo modo, meu primeiro seminário, uma espécie de seminário doméstico. Então, é muito bonito ver essa relação familiar mesmo. E a grande devoção de São João Paulo II ao Espírito Santo, ele também herdou do pai. São João Paulo II, ele tinha alguns problemas com matemática, né? E ele pedia o auxílio do pai dele, né? Que como ele fazia para aprender melhor. E o pai dele falou para ele rezar o Veni Creator, né? Que é aquela oração ao Espírito Santo. E foi uma oração que São João Paulo II rezou durante toda a vida. Então, nós vemos que as raízes desse grande santo, né, que floresceu em fruto de santidade, está enraizada em seio familiar. E é muito, muito bonito. Só que, acho que é em todos que você quis dizer, né, amiga? Em todas as provas. Eu em todas as provas. Ah, sim, faz sentido, faz sentido. Aí, gente, já é uma dica. Imita São João Paulo II e reza essa oração. Pessoal tem 16, 17 anos, vai prestar vestibular, já aproveita. E São João Paulo II, né, eu falei para vocês, ele perdeu a mãe precocemente, com 8 aninhos, perdeu o irmão depois, e São João Paulo II perdeu o pai também precocemente. Acabou perdendo o pai, se não me engano, antes dele entrar para o seminário, ele já tinha perdido o pai dele. E agora, né, nós fizemos essa breve introdução sobre a vida familiar e tal, vou falar um pouco sobre o seminário de São João Paulo II. Porque nós já percebemos aqui que a vida dele foi uma vida de intensas lutas, né, e muito sofrimento. E com relação ao seminário não foi diferente. Porque, assim, para qualquer homem, não é uma tarefa fácil assumir, né, a vocação sacerdotal, porque é uma vocação que exige muito. Então, adentrar o seminário, fazer todo esse processo é algo que exige muito e nunca é uma tarefa fácil. Né? Não sei se algum menino sente esse tipo de essa vocação aqui, mas pode dizer, né, não é uma tarefa fácil para ninguém. E para São João Paulo II já não era uma tarefa fácil, só que ficou ainda pior. Porque ele entrou no seminário, né, ele sentiu esse chamado durante um período muito, muito obscuro da história, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. E São João Paulo II, ele era polonês, então ele estava lá no foco da guerra mesmo.
Tanto que ele teve que fazer um seminário clandestino, porque todos os seminários foram fechados. Então, o menino que já havia, né, sofrido tanto, ainda teve que enfrentar mais essa nova barreira. Ele fez um seminário totalmente clandestino. E ele enfrentou, assim, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Ele via, né, que muitos sacerdotes eram mortos, né, os sacerdotes eram mortos sem pensar duas vezes, naquela época, naquele contexto e tudo mais. E mesmo assim, ele queria ser sacerdote. Aqui a gente já consegue ver o quanto esse homem era forte, né, com relação à virtude da fortaleza mesmo. E São João Paulo II, nessa época, ele servia na Santa Missa, ele auxiliava o padre durante a Santa Missa. E ele conta que enquanto ele ajudava o padre, ele escutava o som dos bombardeios de fora da igreja. Então ele estava lá ajudando o padre a celebrar a Santa Missa e ele escutava do lado de fora as bombas. E ele ainda diz que quando ele saía da catedral, ele via as bombas caindo do avião. Ele falou que ele já foi quase atingido, né, por uma bomba dessa. E olha só, numa guerra, escutando o som de bomba, vendo a bomba cair, e o que ele estava fazendo no outro dia? Na missa de novo. Então ele enfrentava uma guerra, ele enfrentou a Segunda Guerra Mundial para estar na Santa Missa. E aqui até gostaria de citar uma frase do Beato Carlo Acutis. Né? Certa vez ele disse: somos mais afortunados que os apóstolos que viveram com Jesus há 2000 anos. Para nos encontrar com ele, basta entrarmos na igreja. Jerusalém está ao lado de nossas casas. E São João Paulo II entendeu isso, e ele fazia de tudo realmente para ir à missa. Ele enfrentava uma guerra mesmo, né? Era uma guerra mesmo. E assim, acho que cada um pode pensar sobre isso, mas eu falo por mim. Quantas vezes eu não fui à missa por causa de nada? Não fui à Santa Missa me encontrar com Cristo porque eu estava cansada, porque eu estava com preguiça, ou porque simplesmente eu não quis ir. Né? E São João Paulo II enfrentou uma guerra para se encontrar com Cristo. A gente pode até pensar, nossa, será que ele não tinha medo? Pode ser, né, que talvez ele tivesse medo da bomba, que talvez o corpo dele tremesse quando ele escutasse a bomba, só que ele tinha mais medo de não se encontrar com Cristo. Ele tinha um medo maior de estar longe de Jesus. A Isa bilocou aqui agora. Para vocês também. Um milagre aqui. Tô brincando, gente. Continuando, então. Ai, todo mundo falando que sim. Enfim, São João Paulo II, ele enfrentava essa guerra mesmo para ir à Santa Missa. E é legal a gente ver esse exemplo para isso também nos impulsionar, né? O que será que eu estou fazendo? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Né? Se Deus moveu São João Paulo II para que ele estivesse lá enfrentando essa guerra, ele também move em mim, né? O Espírito Santo que estava presente lá é o mesmo Santo Espírito que está presente em todos nós. E com essa breve introdução, a gente já consegue perceber o quanto São João Paulo II foi uma pessoa forte. Quando a gente fala, né, e tal pessoa é uma pessoa corajosa, é uma pessoa forte, a gente já pensa que é aquela pessoa que enfrenta os desafios, né, que não tem medo, que enfrenta, que vai com tudo. E São João Paulo II foi essa pessoa. A gente já consegue perceber aqui. E essas características que eu citei, né, de ser corajoso, de ser forte, de enfrentar as coisas sem medo, né, isso é fruto de uma virtude que chama virtude da fortaleza. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ela com vocês. Vou beber água um pouco, eu tô feita. Mas antes de explicar o que é a virtude da fortaleza, eu vou introduzir brevemente o que é virtude, né, para a gente entender o que é virtude, né, que palavra é essa, o que é isso. Então, nós entendemos por virtude como um hábito do bem, ou seja, é um hábito de fazer o bem. Se é um hábito, é fazer sempre. Então, uma virtude é fazer o bem sempre. E o Padre Paulo, ele até fala, né, que o homem virtuoso é o homem como Deus sonhou, porque é o homem que sempre faz o bem. Né? Deus é o sumo bem, nos criou sua imagem e semelhança, então o homem virtuoso é o homem que sempre faz o bem. E a virtude, ela se opõe ao vício, porque o vício é um hábito ruim. Então, ela, sendo o hábito do bem, ela se opõe ao hábito ruim. A gente pensa assim, nossa,
sei lá, mas tal dia na semana eu fiz uma coisa muito boa. Nossa, nem te conto isso aqui que eu fiz, foi uma coisa muito boa. Isso não é virtude, porque a virtude é constante. A virtude é esse hábito de sempre fazer o bem. E uma coisa que acho que vale a pena a gente falar aqui. Não são só os cristãos que falam sobre virtude, não são só os católicos, não são só os cristãos. Os pagãos também falam sobre virtudes. Né? Eu faço pedagogia, por exemplo, e a gente estuda no primeiro ano a educação grega. E a educação grega é totalmente pautada nas virtudes. Né? Tudo virtude para os gregos. A Isa aí confirmando, com louvor, porque é mesmo. E assim, é interessante, né? Porque se a gente for ver, a educação de hoje não ensina nenhuma virtude, né? E os gregos estavam lá ensinando a virtude. Os gregos, para a gente ter uma noção, eles vieram, né? Os gregos da Idade Antiga, então é antes de Cristo. Só que a gente precisa entender que as virtudes dos pagãos, elas não são perfeitas. Por quê? Porque em Cristo está a plenitude de todas as virtudes. Dessa forma, a virtude dos cristãos, ela é mais elevada, ela é mais perfeita, porque tem como exemplo o próprio homem perfeito que é Cristo. Então, né, nós cristãos, nós católicos, né, nós podemos viver as virtudes e devemos nos esforçar humanamente para vivê-las, né? A gente tem que se esforçar humanamente. Só que, como a plenitude das virtudes está em Cristo, é o próprio Cristo que vem em nosso socorro para completar aquilo que nos falta humanamente. Por isso, elas são mais perfeitas. Tanto que a gente até fala, né, que as virtudes dos santos chegam a graus heróicos, que é uma coisa de herói mesmo. A gente pensa, né, os super-heróis é uma coisa de herói, porque São João Paulo II enfrentava a guerra para ir na missa. Então são coisas de herói mesmo, é um grau heróico, uma virtude, né, heróica. Mas beleza, Bia, entendi isso aí que é virtude, hábito do bem, hábito bom, ok, entendi o que é vício. Mas o que é a virtude da fortaleza? A virtude da fortaleza, ela é uma virtude cardial. Existem dois grupos de virtudes, que são as virtudes cardiais e as virtudes teologais. Eu não vou ficar falando exatamente de cada uma delas, mas só para a gente ter uma noção. As teologais são fé, esperança e caridade. E elas são infusas no nosso batismo, ou seja, nós somos batizados, Deus coloca essas três virtudes, fé, esperança e caridade, no nosso coração. Aí você pode pensar, tipo, nossa, Bia, então acho que eu não fui batizado direito, porque se essa virtude está em mim, eu não estou vendo a fé, né? Cadê a fé, cadê a esperança, a caridade? É alguma coisa errada. Mas o que acontece? Eu gosto de usar um exemplo muito bom. Eu não sei se todo mundo aqui sabe andar de bicicleta, mas quem sabe entende, né, como anda de bicicleta, precisa dar a primeira pedalada e vai andando. Quando a gente está dormindo, a gente não está andando de bicicleta, mas a gente sabe andar. Só que nós não estamos praticando o ato. É a mesma coisa com as virtudes teologais. Está dentro de nós. Só que é como se muitas vezes nós estivéssemos dormindo. Então está na hora de colocar as virtudes em prática. Né? São virtudes infusas, Deus colocou em nosso coração. As virtudes cardeais, elas não são virtudes infusas. Né? A fé, a esperança e a caridade nos ajudam a vivê-las também, só que ela é uma coisa que nós precisamos praticar mesmo, as duas nós precisamos praticar, só que elas são diferentes, né? Uma é infusa no batismo e a outra não, só para a gente ter essa noção, né? E a virtude da fortaleza é uma virtude cardial, né? Não é igual às teologais. E como é essa virtude? O que ela é, né? Fortaleza, como assim? A virtude da fortaleza, ela robustece a nossa vontade, robustece de deixar forte, deixa a nossa vontade forte, para que ela seja capaz de enfrentar sem medo coisas boas que são difíceis. Então, deixa a nossa vontade forte para nós perseguirmos um bem, mesmo que ele seja muito difícil. É a virtude que faz a pessoa buscar um bem, mesmo que ele seja árduo, mesmo que ele seja custoso. A pessoa está disposta a sofrer por aquilo, né? Por esse bem difícil, sem se queixar, né? Sem ficar murmurando. Né? Você persegue o bem e não fica, ai, mas eu tô cansada, ai, não sei o quê. Não, você persegue o bem e está disposto a sofrer por aquele bem. E se a gente for ver na vida de São João Paulo II, ele viveu fortemente, né, essa virtude. Na introdução que eu dei, a gente já pôde perceber, né, ele ia à Santa Missa, enfrentava uma guerra,
Ele foi ao seminário clandestino para se tornar sacerdote. Só que São João Paulo II, ele não viveu a virtude da fortaleza só nessas coisas grandes que eu falei aqui para vocês. Tipo, nossa, ele enfrentou uma guerra. Nossa, ele fez isso e aquilo. Ele também viveu a virtude da fortaleza nas coisas pequenas, nas coisas mais simples que a gente pode imaginar. Porque a virtude é esse hábito do bem. Então, é fazer o bem sempre, né? Para a gente ter uma noção, né? Um exemplo que eu achei legal trazer para vocês. Tem uma devoção que o nome dela é Ângelus, que nós rezamos 3 Ave-Marias com algumas jaculatórias, às 12 horas ou às 6 horas, porque é o horário, segundo a tradição da igreja, que o anjo visitou a Virgem Maria e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. E São João Paulo II, ele gostava muito dessa devoção e ele sempre rezava ela. Então, dava meio-dia, ele ajoelhava para rezar. Né? Dava 6 horas, ele ajoelhava para rezar. E teve uma vez, né, um certo período da vida dele, que ele trabalhou numa mina. E ele estava lá trabalhando, só que dava meio-dia, ele ajoelhava para rezar. Aí os amigos dele começavam a jogar coisa nele, pedrinha, sapato, capacete, para atrapalhar ele. Mas ele estava lá firme e forte. É diferente, né, dele ter enfrentado uma guerra. Só que, mesmo nas pequenas coisas, ele viveu essa virtude. E a virtude da fortaleza a gente pode pensar até no sentido de acordar, de levantar da cama, de não ficar colocando a soneca. Né? Se você acorda, é até uma penitência, São José Maria Escrivá chama de minuto heróico, né? Aí o Gabriel conhece. Isso já mostra, já faz parte da virtude da fortaleza também. É tudo isso de perseguir um bem que seja árduo, que seja custoso. Nossa, me custa levantar, eu queria dormir mais, queria pôr a soneca, só que eu vou buscar o bem. Então, é desde essas coisas grandes, né, como eu falei da guerra, mas desde as coisas pequenas, para mostrar que nós também, na nossa vida, nós podemos praticar essa virtude. E São João Paulo II, quando ele foi eleito Papa, ele fez um primeiro discurso papal, que para mim é um dos mais lindos. Ele disse assim, né, com aquela voz forte dele, porque São João Paulo II tem uma voz muito forte, né, eu gosto de escutar a voz dele, porque é uma voz muito forte, assim, é algo que te impele, né, a seguir. Ele disse, né, no primeiro discurso papal, não tenhais medo, abri, antes escancarai as portas para Cristo. E essas são palavras de uma pessoa que viveu assim, que viveu com as portas escancaradas para Cristo. E essa frase, né, que ele disse no seu primeiro discurso papal, é algo que a gente pode perceber, é como se ecoasse durante os 25 anos de pontificado dele, porque durante os 25 anos de pontificado, ele era esse homem sem medo, esse homem que enfrentava todas as situações, esse homem que tinha o coração mesmo escancarado para Cristo. Ai, a Ágata chegou, salve Maria, Ágata. Oiê, salve que bom Maria. Que você está aqui. Pareci. E falando nessa questão do medo, por exemplo, a gente acha que a pessoa corajosa é uma pessoa que nunca tem medo. Né? Até São João Paulo II disse aqui, não tenhais medo. Só que a gente pode pensar de um jeito que aqui também se encaixa. Às vezes, nós até podemos ter medo de algumas coisas, só que é necessário ter um medo maior. Então, tipo, eu posso ter um medo. Vou dar o exemplo de São João Paulo II. Ele podia ter medo de ser atingido por uma bomba quando ele ia na missa. O corpo dele podia tremer quando ele escutasse o barulho. Só que ele tinha mais medo de perder a Cristo. Ele tinha mais medo de não se encontrar com Cristo. Então a gente pode pensar isso na nossa vida, né? Nossa, eu posso ter medo disso, mas não é melhor eu ter mais medo de estar longe de Deus? Nossa, eu tenho medo de alguém caçoar de mim quando eu falo que eu sou católica, mas eu não tenho mais medo de negar a minha fé em Cristo? Então a virtude da fortaleza também faz parte disso, né? A gente pode até ter um medo, só que é melhor ter um medo maior, um medo mais elevado nesse sentido. E nessa questão que São João Paulo II fala, né, não tenhais medo. Esses medos medíocres, né, vamos ter medo de perder o céu, como Santa Gemma Galgani falava, eu só tenho medo de magoar Jesus. E a virtude da fortaleza, ela se manifesta de duas formas. A primeira é a capacidade de enfrentar, de assumir tarefas ideais que sejam elevados. Então, é você ter um ideal de vida que seja elevado.
o ideal de vida que seja nobre. Vou dar um exemplo aqui do Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis, eu gosto muito dele. Imagina o Beato Carlo na sala de aula, aí a professora pergunta assim: alunos, o que vocês querem ser quando crescer? Eu não vou menosprezar as profissões, porque todas as profissões são importantes, mas só para a gente ter noção desse ideal nobre. Porque o ideal mais nobre da nossa vida não deve ser médico, né, deve ser o céu. Então, eu imagino o Carlo Acutis na sala de aula. Aí os alunos falando assim, eu quero ser, sei lá, astronauta. Eu quero ser, não sei, dentista. Eu quero ser cozinheiro, masterchef, não sei. Aí o Carlo Acutis responde, eu quero ser santo. Isso é a virtude da fortaleza, porque é um ideal nobre. Não que a gente não deva buscar, né, as profissões, enfim, nos doarmos nas profissões, é importante. Só que é necessário ter um ideal mais nobre. Porque quando o Carlo Acutis levantava da cama, o que fazia ele acordar? O desejo de ser santo. É isso que nos move, um ideal que seja nobre. E a outra manifestação da virtude da fortaleza é a capacidade de resistir, né, de aguentar firme, de vencer os medos e suportar as provações. Então, é igual o exemplo de São João Paulo II. Ele queria a Santa Missa se encontrar com Cristo e ele suportava todos os medos, todas as provações, mesmo diante de uma guerra. Ele queria ser sacerdote, então ele adentrou o seminário clandestino e tudo mais. É aquilo que Santa Teresa d'Ávila fala, né? Muito custa o que muito vale. Quem vive a virtude da fortaleza entende isso. Muito custa o que muito vale. Mas se está custando, se é o prego, né, da cruz, eu vou enfrentar. Né, o próprio Cristo é o maior exemplo de fortaleza, como eu falei. Em Cristo está a plenitude das virtudes. Para nos salvar, ele enfrentou, né, toda a crucificação, toda a dolorosa paixão. E São João Paulo II, ele foi esse homem de ideais elevados, como eu falei da primeira manifestação da virtude da fortaleza. Ele foi um homem que resistiu às provações para cumprir esses ideais, não receando nem arriscar a própria vida por esses ideais. Então, por defender a vida, por defender a família, por defender a Santa Igreja, São João Paulo II arriscou a própria vida. E a gente tem... aconteceu, né, aquele atentado que é o mais famoso, o atentado de Aliarca, né, na Praça de São Pedro, em Roma, que Aliarca tirou em São João Paulo II e, milagrosamente, pelas mãos da Virgem de Fátima, ele foi salvo. Né? Esse é o atentado que parou o mundo. Né? Aqui o pessoal é mais novo, eu também não vi esse atentado, porque foi na década de 80. A Isa... Só que o mundo parou nessa época. O mundo parou. Imagino que todo mundo, cristão, ateu, o que for, o mundo parou, porque era o Papa São João Paulo II, né? O mundo parou. E parou de novo quando descobriram um milagre, né? Que ele continuou vivo pela intercessão da Virgem Maria. Mas, enfim, ele arriscou mesmo a própria vida. E tem esse atentado, que é o mais famoso, né? Só que tiveram inúmeros outros atentados que São João Paulo II já viveu. O mundo queria ele morto. O mundo queria ele morto. Só que Deus queria ele como um farol de fortaleza, de fé, de esperança, de caridade. E assim, foram inúmeros, gente, inúmeros atentados, desde as coisas mais pequenininhas até uma ponte cheia de bomba. Né? Foram muitos, muitos atentados. Queriam mesmo matar ele. Só que mesmo assim ele enfrentou tudo isso e se tornou esse grande santo que nós conhecemos. E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. São João Paulo II, ele viu, como eu contei para vocês na introdução, né? Ele viu o lado mais sombrio do ser humano. Porque na Segunda Guerra Mundial, ele enfrentou, né, todas as atrocidades da Segunda Guerra, ele viu que as pessoas faziam, né, umas com as outras, e ele viu mesmo esse lado mais sombrio do homem. Só que mesmo convivendo com essas atrocidades, mesmo enfrentando a cortina de ferro, né, do comunismo na Polônia, porque a Polônia teve uma época que era dominada por um governo ditatorial comunista, né, mesmo enfrentando a cortina de ferro, mesmo vendo a sua nação toda sofrer, ele não deixou de acreditar no homem. Mesmo conhecendo o lado mais sombrio do ser humano, ele não deixou de acreditar no homem. Tanto que nós vemos que as homilias dele, os discursos dele, eram sempre discursos de esperança no homem, né? De crer que a redenção de Cristo realmente está presente, realmente deve acontecer, e que nós só precisamos abrir as portas do nosso coração.
E ele perdeu a mãe muito cedo, com 8 aninhos de idade. Né? Não sei se alguém já passou por uma situação semelhante aqui, mas eu imagino a dor. Imagina a dor de uma criança com 8 anos chegar da escola e não ter mais, né, a mãe. Ele perdeu o irmão depois, muito precocemente, o pai. E se a gente for ver, nessa infância tão sofrida dele, ele poderia, sei lá, usar tudo isso de desculpa e ser uma pessoa amargurada, ser uma pessoa muito triste, né, ser uma pessoa que não quer mais saber de nada, só que muito pelo contrário. Ele foi um homem que entregou todas as suas dores a Cristo, se uniu a Cristo crucificado. Então, todas as dores, né, do coração dele, ele sabia que Cristo o acolhia e ele mesmo quis se juntar ao amor não amado, quis se juntar a Cristo crucificado. Então, isso é muito bonito, né? Assim, eu fico até emocionada, porque é muito bonito. E quando a gente estuda, né, já aqui encaminhando mais para o final, quando a gente conhece os santos, a gente conhece as virtudes que eles viveram, nós devemos nos inspirar, mas nós também devemos ter a noção que Deus também nos quer santos. E Ele nos quer santo na nossa realidade. Né? Ele quer a Beatriz santa na realidade dela, a Ágata santa na realidade dela, o Gabriel, a Isa. Porque eu não posso ser São João Paulo II. Mas Cristo quer que eu seja santa aqui. Eu gosto de usar um exemplo muito legal. Eu vou falar do Carlo Acutis de novo, que eu gosto muito dele. Porque, assim, dois santos que foram santos jovens, né? Tem São José Sanches del Rio, que ele foi um menino que morreu martirizado na Guerra dos Cristeiros, né? Ele morreu martirizado. E Carlo Acutis. São José Sanches, como eu falei, ele morreu mártir. Né? O México estava lá em guerra, na Guerra dos Cristeiros, expulsando todos os católicos, profanando o Santíssimo Sacramento, profanando as imagens da Santíssima Virgem. E ele estava lá, no lado do exército de Cristo, ele queria morrer por Cristo. E aconteceu mesmo, né? Os soldados pegaram ele, depois o tio dele até chamou ele e falou assim, José, volta comigo, negue a Cristo e volte comigo. Aí João José Sanches ia ser uma criança normal, ia voltar para o Cristo, ia voltar com o tio, ia negar a Cristo e pronto. Só que não. Ele continuou no Viva Cristo Rei dele e morreu martirizado. E Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis, ele foi santo como? Ele foi um santo do século XXI. Ele foi um santo, gente, ele morreu em 2006. Então ele foi santo agora, ele não enfrentou uma guerra como São José Sanches. Como Carlo Acutis foi santo? Carlo Acutis foi santo amando a família dele. Carlo Acutis foi santo escrevendo um site sobre a Eucaristia. Carlo Acutis foi santo indo à Santa Missa, indo na escola e ajudando os amigos dele com os deveres de casa. Assim que Carlo Acutis foi santo. Se Carlo Acutis esperasse uma guerra acontecer para ele ser santo igual São José Sanches, ele não ia ser santo. Ele tinha que ser santo onde ele estava, filho da mãe dele, com a nacionalidade dele, com a língua que ele fala, com os amigos que ele tem. Né? Então, é uma realidade muito bonita e é muito bonito ver o quanto nós somos especiais por Deus, porque só nós podemos ser o santo que nós devemos ser. Só você pode ser o santo que você deve ser. Né? Essa é o grande mistério da fé. Isso é muito bonito. Então, quando a gente vê São João Paulo II, nós devemos nos inspirar nele, né? Devemos realmente até imitar as suas virtudes, né? É muito bonito quando a gente fala, acho que até uma palavra grega, acho que é émulos, que seja imitadores, né? A gente tem que imitar, só que dentro da nossa realidade. Não adianta a gente querer, sei lá, fazer umas coisas muito doidas e não amar o pai e a mãe que está aqui do lado de casa, né? Não cumprir as tarefas do cotidiano. Então, chegou a hora, né, de nós vivermos essa virtude da fortaleza tão linda aqui, de matarmos um gigante por dia para ver a virtude da fortaleza aqui. Nossa, Bia, onde eu posso ver a virtude da fortaleza? Tem inúmeras coisas que nós podemos ser mais fortes. Né? Eu citei aqui o exemplo do minuto heróico. Vamos acordar, não vamos pôr na soneca. Eu luto com isso, tá? Não vou falar que, nossa, aqui, ó, acordo na hora. É difícil também, mas a gente tá... Então, antes de encerrar mesmo de vez, eu gostaria de rezar com vocês com tudo isso que nós meditamos. Eu gostaria de propor uma meditação também, para a gente fazer agora e continuar na nossa vida.
Pense nas áreas da sua vida em que você pode exercer essa virtude da fortaleza. Desde as coisas mais pequenas àquilo que você está anos lutando para resolver. E vai pensando nisso e nós vamos rezar um pouquinho. Amabilíssimo Senhor nosso Jesus Cristo, nós os agradecemos pela vossa infinita bondade e a vossa infinita misericórdia. Porque olhastes, Senhor, para os pequeninos, olhastes para mim, olhastes para cada um aqui presente. E a tua vontade para nós é a santidade. A tua vontade para nós, Senhor, não é que sejamos pessoas covardes, mas que possamos ser fortes, impelidos pelo teu Santo Espírito. Que a exemplo de São João Paulo II, cuja memória nós celebramos hoje, nós suplicamos a ti, Senhor, que nos conceda a graça da virtude da fortaleza. Tu sabes, Senhor, o quão pequena eu sou. Por isso vos suplico que tu mesmo seja a nossa santidade, tu mesmo seja a minha santidade. E que tu me movas, Senhor, a viver a virtude da fortaleza em cada pequeno detalhe da minha vida. E da vida desses meus irmãos que aqui estão, Senhor. Louvado seja pelo dom da vida deles, que eles possam ser impelidos e movidos pelo seu amor, que eles possam ter ideais nobres, a exemplo de São João Paulo II, e que eles possam, na concretude da vida deles, Senhor. Eu vos suplico humildemente que cada um de nós possa viver essa virtude da fortaleza, para que o Senhor seja mais glorificado e amado em nossas vidas. Pois se há motivo para que nós estejamos aqui agora respirando, Senhor, é para vos amar. E nós os agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos amados por ti e de vos amar. Louvado sejas tu, meu Senhor Jesus. Agora a Isa vai fazer a surpresa que eu tinha comentado. Pode continuar rezando. E nós vamos contemplar a Deus, rezar com a ajuda da Isa e a sua voz. Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós. Ligou com tua vida, fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições, Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo e fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar e com os anjos te levou ao mais lindo lugar, e todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado a tantos jovens, em tua Páscoa juventude veio a ti. És o peregrino do amor, buscou jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. Um mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Tão grande era a força do teu bem,
que até os maus vieram te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanta dor, de tua fraqueza não nos fez segredo, e deu a ordem para não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Muito obrigada, Isa. Nós suplicamos a Ti, São João Paulo II, que és o peregrino do amor, que és o Pai da juventude, que olhar por cada um dos Teus jovens, os jovens aqui presentes, que através do Seu exemplo e da Sua intercessão, nós possamos amar mais a Deus. Tudo isso suplicamos ao Senhor, através da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigada, Isa, por nos encantar com a sua voz, muito bonito. E, gente, agora vocês podem conversar, podem falar, se tiver alguma dúvida, queira comentar, a Isa também me ajuda a responder, e vamos lá. Muito bom, estou muito feliz, gente, de verdade. Em nome da Live Racional, emocionado estou, mas muito obrigado, Bia, obrigado, Isa, por essa noite tão maravilhosa. Sem palavras para agradecer mesmo. Muito obrigado, Bia, por ser prestativa com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Isa. Deus abençoe vocês sempre nessa caminhada. Como São João Paulo dizia, e você falou, não tenhais medo. Ele sempre repete, não tenhais medo. Que a gente leve. Agora, como sempre da rotina, a gente deixa um espaço para quem tiver questionamento, para conversar. E muito obrigado mais uma vez a vocês duas. Deus sempre abençoe vocês. Muito obrigado.